Bom, gente, boa noite. É muito bom estar de volta aqui a casa. Um bom filho a casa torna. Um abraço, meu amigo Sidney, Marcão. De volta com Conversa com Belatti. Agora, um podcast totalmente voltado para a saúde. Daqui para frente vai ser totalmente voltado para a saúde. E nessa reestreia do Conversa com Belatti, eu trouxe aqui a Camila que é enfermeira, é diabética, e nós vamos falar sobre o diabetes tipo 1, tipo 2, complicações, tudo aquilo. Camila, se apresenta, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A fala é tua. Um prazer estar aqui em Varriçai, né, nesse bate-papo com você, para a gente comemorar aí o Dia Mundial do Diabetes, que é agora, hoje, dia 14 de novembro, e esse dia é comemorado porque o cientista que descobriu a insulina nasceu no dia 14 de novembro. Então, por isso que se comemora. E a campanha desse ano é diabetes e bem-estar no trabalho. Então é um tema muito bom da gente conversar, né? E para libertar as pessoas, porque o peso do diagnóstico do diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2, seja o pré-diabetes, é grande, as pessoas sofrem muito. É muito importante lembrar que aqui é o que a gente aqui não tem pauta, é papo aberto, né? E a conversa vai surgindo, a gente vai desenvolvendo aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer para a Camila é o seguinte: Camila, você em off aqui, você falou que você descobriu que você tinha diabética tem 13 anos, né? Isso. Conta isso aí pra gente. Isso. Eu tinha 24 anos na época quando eu recebi meu diagnóstico. E foi assim, eu não cheguei a passar pela cetoacidose, que é muito comum nas pessoas que têm diabetes tipo 1. Eu comecei a beber muita água, comer demais, urinar muito e não sabia o que estava acontecendo. Tirei o sal da comida, emagrecendo, tirei o sal da comida, esperando que aquilo ali ia resolver e nada. E um belo dia cheguei no plantão, que eu trabalho no hospital, né? Em Macaé, uma colega olhou pra mim e falou assim: Camila, tá fazendo dieta, você já tá magra, pó da rabiola, tá feia, para com isso, menina. Eu falei, não tô fazendo dieta, eu tô com algum problema. Aí eu falei todos os sintomas, e eu sabia os sintomas já do diabetes, mas parece que a mente dá uma bloqueada. Aí eu falei, tô bebendo muita água, tô fazendo muito xixi, tô comendo demais, e eu acho que eu emagreci. Sobe na balança, Camila. Quando eu subi na balança, 10 quilos a menos em 15 dias. Um pó da rabiola mesmo. Aí, Camila, tá diabética. Eu falei, não aceitei, não vou furar o dedo. Não, ninguém fura o meu dedo. Então vamos medir a quantidade de água que você tá bebendo. Ia começar o plantão 7 horas da manhã, tinha 24 horas para fazer. Medi, 200 ml. Aí eu ia lá e marcava a cruzinha. Quando terminou as 24 horas que a gente foi somar, eu não tive nem coragem. Falei com a colega, soma para mim. Deu 5 litros e 200 ml de água para uma pessoa que, para tomar uma garrafinha de 500 ml, era difícil. Estava tomando 5 litros e 200 ml de água. E ali, não, Camila, agora tem que furar o dedo. Furei, estava com um jejum já de 8 horas e deu 337 em jejum. Aí a colega falou assim, vamos na UTI rapidinho, que tem um endócrino. Saindo do plantão agora, eles largam às 8, isso era 7h30 da manhã. A gente correu lá, falei com ele, relatei para ele o que eu vinha sentindo nos últimos 15 dias, como estava a glicemia, e ele foi categórico. Camila, isso é diabetes, e por todo o sintoma, por todo esse histórico, isso é diabetes tipo 1. Pode procurar o endócrino, você já vai começar aqui, ó. Aí foi e passou. Tanto de insulina, hoje você já corta o açúcar, antes de comer você fura o dedo, toma essa dosagem de insulina antes do almoço, antes do lanche, antes da janta, e eu só chorava. E aí ele virou pra mim, eu lembro direitinho, ele falou assim, o mundo não acabou. Pode ficar tranquila, isso é normal. Só que aquilo ali pra mim não era normal. Normal era eu poder comer o que eu quisesse na hora que eu quisesse, na quantidade que eu quisesse e de boa, e viver a vida. Agora ter que ver glicose, aplicar insulina e eu escutar que aquilo era normal, não é normal. E é um luto. E as pessoas que recebem o diagnóstico de diabetes, é um luto, e o diabetes tipo 1 é um luto porque você não tem tempo para falar assim, eu vou ver se eu tomo essa medicação ou não tomo. Não, você tem que tomar. Ou toma insulina ou morre. É escolha, entendeu? Ou você toma ou você morre. A gente estava conversando, né? Eu e a Camila pelo Zap esses dias,
E eu expliquei para a Camila como é que o Bielate funciona. O Bielate funciona na base do tiro, porrada e bomba. Não tem mimimi comigo, não. Gente, olha só. Eu vou ser bem categórico e a Camila vai falar também. Quem me conhece sabe que eu não tenho mimimi comigo, não. Ah, mas não fica preocupado com diabetes, que você não vai morrer. Vai. Você vai botar o pé? Vai. Você vai ficar cego? Vai. Você vai tempo? Vai. Mas não deve. Para isso que eu trouxe a Camila aqui. Porque o diabetes, já foi tempo em que o diabetes era um bicho de 7 cabeças e hoje não é mais. É só seguir o que a especialista falar. Porque aí você vai ter uma vida normal. Eu tenho amigos que são diabéticos desde a infância, já nasceram diabetes tipo 1 e levam uma vida super normal, assim como a Camila e leva uma vida normal. Mas se você relaxar, vai dar ruim. Vai de arrasta para cima, não dá mole não. Tô errado, Camila? Então, eu até falei com o Abelarte, né? Eu falei assim, eu sou educadora em diabetes e eu tenho diabetes e eu gosto muito de trabalhar com a prevenção das complicações. Porque hoje, o que as pessoas sabem de diabetes é o quê? Isso exatamente isso que você falou. E realmente, o diabetes não tratado, o que causa, né? Exatamente. Nossa, Camila, tem diabetes, mas tá cego, amputou, tá fazendo hemodiálise. O que é isso? Todo mundo que tem diabetes vai passar por isso? Se não se cuidar. E a resposta é não, e não deve passar. O que leva as pessoas com diabetes a ir para uma hemodiálise, a amputar, a cegueira? É a falta de tratamento. E falta de orientação, porque às vezes a pessoa tem o tratamento, tem ali a insulina que precisa, tem a medicação que precisa, mas não tem a orientação de como usar certo. E às vezes usa de uma forma errada a vida toda e aí no final descobre as complicações porque o tratamento foi inadequado, não foi eficaz durante uma vida. Então a gente está falando aí de complicações, não são pessoas assim, eu abri diabetes hoje e amanhã estou amputando, não. Não é assim. São 10, 15, 20 anos de descompensação glicêmica que traz as complicações. Que cobra o preço, né? Que cobra o preço. Inclusive, é um assunto agora que a gente tem que abordar, tá? Isso aí a gente tem que abordar. Quem conhece o Bielate sabe que não tem mimimi mesmo comigo, não tem. E a gente conversou muito essa semana, eu e a Camila, né, Camila? E existe um despreparo. Eu acho que deveria ter um treinamento, um curso, alguma coisa, porque nem todos os profissionais de saúde, Camila, você me desculpa, mas eu sou desse jeito mesmo, nem todos os profissionais de saúde estão preparados para orientar devidamente, corretamente, aquilo que manda a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a ADA e os estudos que tem há milhões por aí. Me perdoem se eu estou agredindo alguém, mas se quem não gostar entra na fila, mas é a grande verdade. Acho que falta educação partir de cima, do profissional, para chegar embaixo. Eu estou errado, Camila? Não, tá certíssimo. Assim, eu vou falar por mim, né? Tem 13 anos que eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1, né? A gente já vai falar mais à frente, dar uma diferenciada no tipo de diabetes, né? Mas, enfim, tem 22 anos que eu trabalho dentro do hospital. E quando eu recebi meu diagnóstico, eu achava que eu sabia tratar diabetes. E o que eu sabia? Eu sabia verificar uma glicose, eu sabia aplicar insulina e eu sabia o que o médico tinha me dito. Olha, você não pode comer açúcar, você só pode comer 4 biscoitos creme crack, foi isso que ele me ensinou na época. Você pode comer 5 vinhas sem caroço. Então, era tudo muito dosado. Uma colher de servir de arroz, ele me deu aquilo ali e eu fui seguindo aquilo ali. E o tratamento, durante um tempo, funcionou. Eu tomava só a insulina lenta, de ação lenta, e funcionou durante um tempo. Depois a glicose começou a ficar alta, mesmo eu fazendo atividade física, mesmo eu comendo as uvinhas contadas, mesmo eu comendo o arroz contado do jeito que ele mandava. E quando eu cheguei até esse profissional, eu falei, olha, eu preciso da outra insulina, de ação rápida. Quer dizer, eu era da saúde, eu conhecia a outra insulina, mas quem não é não sabe que tinha. Então eu cheguei, eu quero a insulina de ação rápida. A resposta foi, não posso te passar, porque se eu te passar, você vai comer demais e vai ficar gorda. E aí vai ter complicação da obesidade.
Eu falei assim, mas eu não tô, não, mas eu não posso. Aí não passou. Depois disso eu fui procurar profissionais, pulando de galho em galho, até que eu cheguei na médica que eu tô com ela até hoje, e ela logo me Pode passou. falar o nome dela aí. A doutora Renata Caralini, inclusive eu trabalho com ela em Itaperuna, maravilhosa. Doutora Renata, um abraço. Referência em diabetes. Enfim, comecei o tratamento com ela, comecei com a insulina rápida, as coisas começaram a se organizar, mas a virada de chave mesmo no meu tratamento foi quando eu comecei a estudar a fundo o diabetes, a educação em diabetes. Aí transformou minha visão e aonde eu comecei a trabalhar como enfermeira educadora em diabetes. E hoje eu educo outros profissionais e pacientes, né? Os profissionais, os colegas ali que trabalham, sempre vêm, tiram uma dúvida ou outra, e os pacientes também. E o que acontece? Eu fiz primeiro o curso técnico de enfermagem. Eu tinha 16 anos quando eu fiz o curso técnico, terminei aos 18. Com 18 anos passei no meu primeiro concurso público. E desde então eu nunca fiquei sem trabalhar na saúde. Depois eu fiz faculdade de radiologia, que também é uma faculdade na área da saúde. E depois eu fiz meu grande sonho, que era fazer a faculdade de enfermagem, que eu sempre quis ser enfermeira, desde criança. Então, tanto nos 3 cursos que eu fiz, todos os 3 falaram sobre diabetes. Mas era assim, uma pincelada. É só uma pincelada. E depois a gente começou a trabalhar e ali na prática a gente via aplicação de insulina, furar o dedo, mas é aquele negócio. Eu leio lá que o médico passou, vou lá e faço, pum, acabou. Sem muito raciocínio daquilo ali. Vai muito no mecânico e... Isso, vai muito no mecânico. Tá, vou aplicar, tá alta, beleza, vou lá e aplico insulina. Tá baixa, vou lá e aplico glicose. E vida que segue. Até que um belo dia eu fui pega na curva, e aí eu fui obrigada a começar a me preparar mais, a aprender sobre diabetes. E aí eu entendi o poder da educação em diabetes. A educação, ela não é parte do tratamento, ela é o próprio tratamento. Exatamente. É por isso que na chamada que nós fizemos, eu falei, gente, educação e prevenção são os melhores remédios que tem. Então, quando vocês veem eu falar que vai morrer mesmo se não tratar, é porque vai mesmo, vai dar ruim. Mas a gente está aqui para falar de vida. E tem um assunto que a Renata me disparou um gatilho agora, a questão do diagnóstico do diabetes. Como é que foi feito o seu diagnóstico? Você já falou que você foi lá na UTI, Pará, fez a ponta de dedo. Fez a ponta de dedo, né? Que tem aí uma diferença da venosa, mas a diferença de 10% é pequena. Como é que está hoje, a nível de diagnóstico? Porque tem muita dúvida sobre isso, é uma dúvida, inclusive, de colegas médicos, perguntam para elas, porra, todo mundo está pré-diabético e não é bem assim. Como é que está isso hoje? Porque nós temos normas, né? Quanto tempo de jejum? A gente segue a determinação da ADA. A ADA é a American Diabetes Association, né? Isso. É o órgão internacional de diabetes. E eles preconizam ali 8 horas. Então, de praxe, a gente orienta os pacientes 8 horas de jejum, colher o sangue. Um detalhe importante, para dar diagnóstico, eu não posso dar diagnóstico com um exame alterado. Então, eu preciso de 2 exames alterados. E esses 2 exames, tanto faz se vai ser 2 exames iguais, por exemplo. Aí eu vou pedir glicose em jejum, deu alterada. Não, mas eu vou pedir outro jejum. Aí tô com 2 jejuns alterados, dá diagnóstico. Aí eu vou pedir um jejum e uma hemoglobina glicada. Os 2 estão alterados? Diagnóstico. Aí eu vou pedir um jejum e um teste de tolerância oral à glicose. Está alterado os 2? Eu tenho diagnóstico. O único tipo de diabetes que a gente dá diagnóstico, o médico no caso, né? Porque a gente quanto enfermeiro, né? Você como técnico de laboratório, a gente não dá diagnóstico, né? O médico que vai dar. Mas a paciente quando está gestante, basta um exame alterado para ser considerado diagnóstico e tratar, porque o tempo que a gente tem é muito curto, né? Só aqueles 9 meses ali a gente não pode perder tempo, porque tem as complicações, tanto para o feto quanto para a mãe. Então, hoje em dia, basicamente, a gente precisa de 2 exames alterados e tudo que a gente usa como referência, a gente usa com estudos da ADA e da Sociedade Brasileira de Diabetes.
E hoje em dia tem crescido realmente muito a questão do pré-diabetes. E por causa de quê? As pessoas estão se alimentando mal, as pessoas estão engordando. Você vê, antigamente a gente não via nem criança gordinha. Hoje em dia a quantidade de criança sobrepeso que a gente vê, porque as crianças já não correm mais. Fica todo mundo ali, internet. E hoje em dia tudo tá assim, né? Igual celular, controle remoto, tudo. Você tá ali, ó, só no botão. Então as pessoas andam menos. E com isso as pessoas estão ficando mais sedentárias, as pessoas não estão praticando atividade física, gordura abdominal, que são critérios para risco para diabetes. Mas eu acho interessante a gente dar essa diferenciada do diabetes, né? Camila, talvez eu te surpreenda ou não, provavelmente não, porque você é uma mulher que estuda muito, mas você sabia, e você, meu amigo também, minha amiga que está nos assistindo, que existem algumas doenças como a sífilis e alguns tipos de arteriosclerose que provocam, que causam o diabetes tipo 1, e agora eu vou falar bonito aqui, né? Que é o pâncreas, tem as ilhotas de Langerhans, tem as células alfa e as células beta, e as células beta produzem insulina, as células alfa produzem o glucagon, que é responsável por ir lá no fígado, quando você tem hipoglicemia, pegar o glicogênio, quebrar em novas moléculas de glicose e jogar para produzir energia. Falei bonito, né? Falou bonito e o profissional que estiver ouvindo vai entender. Entendeu, né? Mas vocês vão entender também, os pacientes vão entender. Então, a gente vamos vai explicar lá. isso. Artérias, a sífilis, por exemplo, qualquer outro tipo de arteriosclerose, ela causa um enrijecimento do pâncreas. E aí a pessoa se torna diabética. Então, tem a questão viral. O diabetes tipo 1, que é o tipo de diabetes que eu tenho, a gente fala que é um diabetes autoimune, tá? Para mudar a nomenclatura, porque a gente não tem só o diabetes tipo 1, tipo 2. Hoje a gente fala muito do LADA, que é o diabetes autoimune latente do adulto. Esse diabetes autoimune latente... Isso aí é mais ou menos aquela que se falava da diabetes juvenil? Então, o diabetes tipo 1, antigamente falava que era o diabetes juvenil, que era comum em crianças e adolescentes. Hoje a gente tem já nos estudos pessoas com 79 anos, 60 anos, abrindo o quadro de diabetes tipo 1. Então isso mudou muito e hoje a ciência já tem clareza sobre isso, sobre como abordar e tratar. Quando a gente fala do diabetes tipo 1 no adulto, acima dos 32 anos, na nomenclatura científica a gente usa o nome de LADA, diabetes autoimune latente do adulto. Qual a diferença dela para o antigo diabetes juvenil, que era da criança e do adolescente? O tempo de progressão de destruição das células betas. Então, assim, nós temos ali as células betas, tem o pâncreas e tem a célula beta. A célula beta, o que ela faz? Produz insulina. O que a insulina é? A insulina é uma chavinha que vai abrir a porta dos órgãos para a glicose entrar. De onde vem a glicose? Dos alimentos. E o que a glicose vira dentro do nosso corpo? Energia. Então, a gente precisa que ela entre nos órgãos, no coração, na pele, nos rins, nas células, em todas as células do nosso corpo, que ela saia da corrente sanguínea, que ela entre ali naquelas células para fazer tudo funcionar direitinho. Só que para ela entrar, precisa da insulina, para abrir a porta. E no diabetes tipo 1, o que acontece? O sistema de defesa, todo mundo aqui já ouviu falar, toma chá daquilo outro, come inhame para melhorar a imunidade. Tem o sistema autoimune, que é o sistema que é como se ele mandasse soldados para nos defender das bactérias, dos vírus. Então, a gente está com a gripe, vai aquele monte de soldadinho lá destruir aqueles vírus. E o que acontece? Na doença autoimune, no caso do diabetes, o soldadinho foi para atacar a célula beta como se a célula beta fosse um monstro, como se ela fosse uma bactéria, um vírus. Só que não é. A célula é maravilhosa, ela produz insulina. E aí o que acontece? Destrói. Manda aquele monte de soldadinho, vai matando. Quando mata 75%, 80% das células beta, pum, vem os sintomas do diabetes tipo 1, que é o beber muita água, o fazer muito xixi, o comer demais e mesmo assim perder peso. E se a pessoa não descobre, começa aquela prostração, o desânimo. E por que a prostração e o desânimo? As portinhas não estão sendo abertas, a energia não está entrando
E o corpo fala, tem que comer mais, porque não está chegando energia. E cada vez come mais, a energia não chega. E o sangue vai ficando grosso ali de glicose. Começa a produção dos corpos cetônicos. Enfim, é uma questão assim, mais complexa, mas eu acho assim, para o público entender legal, basicamente isso que acontece, então você não descobre, o sangue acaba ficando ácido. E esse sangue ácido não é compatível com a vida. Então é onde causa a chamada cetoacidose, que a gente vai parar dentro da UTI. Entendeu? Então isso é o diabetes tipo 1. O LADA acontece a mesma coisa, só que mais devagar. A destruição da célula beta é mais devagar. E acontece muito hoje, o paciente às vezes ali acima de 32 anos chega, tá ali com diagnóstico de diabetes, diagnóstico de diabetes acima de 32 anos, aí ele tem uma gordura abdominal, tá um pouquinho acima do peso, sedentário, às vezes tem alguém na família que tem diabetes, aí o profissional fala assim, isso é diabetes tipo 2, e começa a tratar com comprimido. Dá 6 meses, a glicose não controla, já tem que entrar com insulina a partir de 6 meses. Só que quando entra, às vezes só uma insulina, que é de ação basal, dá conta de manter a glicose. E aí demora mais um tempo para precisar do segundo tipo de insulina, que é a insulina de ação rápida. No diabetes tipo 1, isso é rápido demais. Então, quando destrói 80%, é coisa rápida. Em crianças, 2, 3 meses. Em adultos, às vezes, até 1 ano. Acaba de destruir o resto das células betas, a destruição acaba acontecendo 100%, destrói tudo, então a gente para a produção, zera. Por exemplo, eu hoje não tenho produção nenhuma de insulina. Então a pessoa que tem diabetes autoimune, ela não pode andar sem insulina, porque a gente precisa dela a todo tempo. Fala aí a Camila usa um dispositivo, né? Para controlar a glicemia dela, tem essa canetinha aí que é para aplicar insulina. E tem uma coisa que é muito importante falar agora, Camila, o espaço é todo da Camila para a Camila falar, justamente da orientação com relação à insulina. As pessoas estão tomando insulina da forma errada. A gente volta na questão da educação profissional, né? Que o profissional tem que saber orientar, e para isso que existem esses grupos, assim como na minha área, hematologia, imuno, bioquímica, enfim. Tem a galera do diabetes que sabe como é que é a lida. A galera está usando a insulina errada, Camila. Como é que é a maneira certa de usar? Geladeira ou fora da geladeira? Tem que homogeneizar ou não tem que homogeneizar? Tem que trocar agulha ou não tem que trocar agulha? Então vamos lá. Tá vendo que ele vai apertando a gente, ele vai falando um monte de coisa mesmo. Ele falou do dispositivo que eu uso, né? Até pouco tempo, até 1 ano atrás, por exemplo, no nosso país, só tinha um vendedor de sensor de glicose, que é o Libre. Então, assim, sensor de glicose hoje no país, você fala assim, sensor de glicose. A pessoa fala, Libre. Então, hoje já chegou vários outros sensores no mercado. Eu tô com um sensor aqui no braço, vou mostrar para vocês. Esse sensor, atrapalha aqui o microfone? Não sei. Esse sensorzinho que eu tô aqui no braço, eu acho que aqui dá para ver, não dá? Dá. Esse sensor é um sensor que eu tô testando. Eu vim com ele, eu ganhei ele no Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, que aconteceu no Rio de Janeiro, agora, final do mês de outubro. E eu ganhei do laboratório, da Roche. Esse daqui chama SmartGuard. Quem olha acha assim, ela tá com Libre no braço, mas não, é um sensor novo, está em teste. Ele ainda não está à venda nas farmácias. A promessa é que ele chegue pra gente no início de dezembro. A gente ainda não sabe o preço, né, quanto vai vir, mas eles já adiantaram que vai vir concorrendo com o que a gente já tem no mercado. Então, assim, é bom estar chegando outros sensores, porque o SUS cobre? Então, o SUS não cobre, Só que hoje, no nosso país, já tem alguns municípios, então é muito legal quem está escutando. Então, você aqui de Varriçai, na atividade, o pessoal que vai estar escutando, cobrar, né, dos seus legisladores, né, os vereadores ali, o Poder Executivo, de criar leis para poder amparar as pessoas com diabetes tipo 1, porque esse tipo de tecnologia ajuda demais. Por exemplo, se você quiser fazer e mostrar na câmera ali o resultado... Então, ele aparece tá pegando, aqui, ó. Sidney? Mostra na sua ali.
A minha glicose agora tá 189. Tava 175 ainda agora. E eu corrigia. Antes de começar, eu fiz uma aplicação de insulina, mas agora eu tenho que esperar, não posso aplicar mais, senão eu provoco hipoglicemia. Então, assim, apliquei insulina rápida, para eu fazer nova correção tem que esperar 2 horas. Que legal. Porque se eu aplico antes, eu provoco queda. Então, assim, usar esse tipo de tecnologia aqui também é interessante quando você tem uma equipe de educação em diabetes, para quê? Se o paciente está com um sensor desse daqui e não é educado, com quanto tempo que ele pode fazer uma correção, o paciente vai parar no hospital, porque se eu não tivesse informação, eu já fazia outra dose de insulina aqui. Aí eu tô vendo que ela tá alta. Aí tu ia meter o louco e ia fazer uma hipoglicemia. Aí você complica tudo. Então a gente tem que lutar para quê? Para a gente conseguir ter acesso a esse tipo de tecnologia e junto com isso, para a gente conseguir colocar nos nossos municípios trabalhos de educação em diabetes. Eu acho que isso é muito importante. Eu cheguei a iniciar um trabalho em Natividade esse ano, no início do ano, a gente A Marluz comentou comigo. Isso, a gente estava... a gente está com um período conturbado, né, na política de Natividade. Novidade. Mas, enfim, teve um período lá com o governo interino e o rapaz já me conhecia um tempo e ele chegou perto de mim um dia e falou que queria me ajudar. Eu falei, olha, não preciso de ajuda, eu tenho um projeto para a cidade, se você quiser... Mostrei para ele, ele se interessou e o nosso objetivo era virar referência em diabetes. E ali a gente começou um trabalho de educação, durou 5 meses, mas mudança de governo, não deu para a gente acertar com a nova gestão, enfim. Voltei meu trabalho em Macaé, mas hoje eu continuo trabalhando com educação em diabetes, só que hoje eu atendo de forma particular, né? Então hoje eu atendo lá com a doutora Renata Caraline, em Natividade eu faço atendimento a domicílio e online também, educação. Mas eu sou apaixonada no SUS, né? E o meu sonho é ver um projeto de diabetes e eu queria muito desenvolver isso na minha cidade. Eu acho que na hora certa vai acontecer. Deixa eu te falar, a gente entrou rapidamente aqui, você falou na questão da gestante e na questão dos exames de laboratório, acho que você não pode ter só um exame e eu preciso levar essa informação para as pessoas, tá? Como eu já falei em alguns stories meus, pessoal que me acompanha, 70% dos erros laboratoriais são causados na fase pré-analítica, tá? Desde a saída do camarada, do jejum, até a hora que ele vai colher o sangue ali, que ele vai fazer a fichinha, colhe o sangue, até o sangue chegar dentro da área técnica. Então, 70% é erro laboratorial, tá? O que não justifica você não procurar um médico se a tua glicemia estiver alterada. Eu não estou falando isso. Eu só estou deixando bem claro que existe. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar, que você tocou na questão da gestante, e uma coisa que esse dia uma médica amiga me perguntou, falou, Belatti, mas por que não se faz mais a curva glicêmica? E aí eu fiquei me perguntando, falei, é mesmo. Por que não se faz mais uma curva glicêmica? A curva glicêmica na gestante, por exemplo, mas é porque tem que dar 5 furadas. Não tem que dar 5 furadas. Você pega um acesso só, você faz aquela hidrólise ali, né, com soro fisiológico, depois puxa o excesso, vai fazendo as coletas com uma furada só, e aí você vai ter um resultado, sim. Aí eu bato no peito. A curva glicêmica, ela não falha. A curva glicêmica, não sei se você já fez curva glicêmica. Não. Igualzinho, quem tem diabetes tipo 1, por exemplo, né? Nem pode. Tá com suspeito de diabetes tipo 1, a gente não faz. Nem pode, até porque né? tem só o seguinte, outros tipos de diabetes. Até porque é importante falar isso pelo seguinte, se você for fazer um teste oral de tolerância à glicose, onde você vai ingerir ali 75 miligramas de destrozol, qualquer tipo de açúcar, não faça sem primeiro entregar uma urina para o laboratório antes de te dar as 75 gramas, ele dosar a tua glicose, passar a fitinha de urina, porque se a tua fitinha de urina der positivo e você botar 75 gramas, eu já vi isso acontecer, você vai matar o cara. O cara vai fazer uma hiperglicemia na tua cara ali. Então, para você, meu amigo, minha amiga, que me ouve, que entende o que o Belatti fala, qualquer procedimento que você for fazer com relação à glicemia, de tolerância oral, ou seja, tomar alguma coisa, açúcar, tem um suquinho, umas paradas maneiras que tem aí, não façam sem, primeiro, se o laboratório não orientar você fala, olha, eu não vou fazer sem antes testar.
Porque a Camila sabe que a partir de 160 miligramas por decilitro, a glicose começa a ser colocada para fora através da urina, por isso que dá o efeito cascata. Dá muita fome, dá muita sede, urina muito, perde peso, papapá. Então, assim, na dúvida de diabetes tipo 1, a gente não faz teste que ingere coisa doce, não. Tanto é que você perguntou sobre o meu diagnóstico, como que foi, né? Qualquer exame de, por exemplo, vamos furar o dedo aqui agora, do Abelardo. Deu 200 para cima. Acima de 200, a gente não precisa de exame para poder dar diagnóstico de diabetes. Entendeu? Então, deu acima de 200, diagnóstico de diabetes. Então, a gente não precisa. O meu estava 337. E aí, pegando a história clínica, né, que é a perda de peso, comer demais, fazer xixi demais, beber muita água. Isso é um sintoma. Fechou o diagnóstico com a idade ali, então já foi ali, bateu o martelo, ó, isso daqui realmente é diabetes tipo 1. E o diabetes tipo 1, diferente do diabetes tipo 2, a gente nasce ali com um gene que ele pode desenvolver ou não. E dentro da ciência a gente trabalha com gatilhos. Exatamente. E quais são os gatilhos para desenvolver uma doença autoimune? E no caso, eu com um gene ali para o diabetes tipo 1. Trabalho com gatilho, um choque emocional muito grande, pós uma infecção viral, uma questão bacteriana. Então, existe essas questões, entendeu? E dentro do diabetes tipo 2, que já é totalmente diferente o diabetes tipo 2, a pessoa tem produção de insulina, porém ela está com uma resistência. E essa resistência, na grande maioria das vezes, vem pelo sobrepeso. E a gordura abdominal, ela é pontual. E o histórico familiar. Então, tem a questão do histórico familiar. Ah, meu avô tinha diabetes, meu tio tinha diabetes, a minha avó tinha diabetes. Aí agora eu tô pré-diabético. Então, tem um histórico. Tô pré-diabético, meu amigo, o que você tem que fazer? Mudar o estilo de vida. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Atividade física. Perda de peso, hoje a gente trabalha na ciência de 5 a 7% de perda de peso. A maioria das pessoas consegue sair dessa questão do pré-diabetes. E tendo já o diagnóstico de diabetes tipo 2, quando é diagnosticado rápido, né? Pessoas que fazem exame anual. Fiz exame esse ano, não tenho nada. Fiz o exame ano que vem, nossa, deu diabetes. E é diabetes tipo 2. Mudei o estilo de vida, perdi de 5 a 7 quilos, eu posso entrar no chamado remissão. Porque uma vez com o diabetes a gente não fala em cura. Exato. Mas a remissão, ela existe. O que seria a remissão? A pessoa mudou tanto o estilo de vida, perdeu aqueles 5, 7% do peso, que ela normaliza os valores de glicose, com a medicação ainda. Quando tira a medicação, mantém aqueles valores de normalidade, como se a pessoa não tivesse diabetes. Beleza. Mas se ela volta à vida antiga, aí vai voltar, volta a ficar sedentário, volta a engordar, volta a gordura abdominal, a glicose vai e dispara. Por isso que a gente não fala em cura, a gente fala em remissão. Agora tem mais um tópico que a gente precisa entrar, é um pouco polêmico, um pouco até, não vamos dizer pesado não, porque eu acho que quando se fala em saúde, eu já te falei, comigo não tem mimimi, tá? Isso é uma dor que eu trago, é uma dor que o profissional traz, que a Camila sente e outros profissionais sérios também sentem, que a gente está falando aqui no mundo de mil e uma maravilhas, e realmente que se você tratar a sua diabetes, você vai viver de boa ali, de boaça até, né, Camila? Até, você vai morrer de qualquer coisa, menos de diabetes. Mas se você não tratar, vem as complicações, e a gente vai eu vou entrar agora num assunto que me toca muito, e não é uma crítica direcionada, tá? Cetoacidose diabética. Como é que se dá a cetoacidose diabética? Você quer responder ou eu respondo? Então, vou falar sobre isso, porque é até interessante falar sobre isso, que com certeza tem pessoas que têm diabetes tipo 1, né? E que já tiveram a experiência de ter cetoacidose. Eu, graças a Deus, não tive cetoacidose no meu diagnóstico. E depois do diagnóstico, eu nunca fiz uma cetoacidose. O que leva à cetoacidose? A falta de insulina.
E a falta de insulina, ela pode se dar de várias maneiras. Uma das maneiras é o quê? O paciente, não vou aplicar isso não, cansei, não quero aplicar insulina. Ele para de aplicar insulina. E aí o que acontece? Muita glicose ali no sangue, começa aquela questão toda de quebra, de transformar, de virar corpos cetônicos para tentar gerar energia e o sangue fica ácido e a acidez do sangue não é compatível com a vida. Então, isso leva ao óbito, se não for socorrido a tempo. Qual outra forma que a gente tem de ter cetoacidose? Estou ali fazendo meu tratamento, tomando insulina direitinho. Poxa, peguei uma infecção. Fiquei super resistente à ação da insulina, mas eu não aumentei a dose. Eu não falei com o meu médico que a glicose estava ficando altíssima, eu estava fazendo HI, que HI é glicose acima de 500. E eu estou tomando insulina, mas a quantidade de insulina que eu estou tomando nesse momento de infecção não está sendo suficiente para que o meu corpo precisa. Então, isso também pode gerar aí uma cetoacidose. Então, a forma mais comum que a gente tem de fazer cetoacidose é desse jeito, a omissão de dose ou só para em números menores. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor, a cetoacidose se dá para o seguinte. Tem até um negócio bacana, já tem até uns equipamentos hoje em dia que vêm. Então, o sensor Libre, ele tem um monitor que te dá o corpo cetônico. Que você passa e vê a glicose. O Libre 1, a gente comprava o Libre e um leitor, né? E nesse leitor dá para colocar a fitinha tanto para furar o dedo e também dá para comprar a fitinha de cetona. Então, mas infelizmente isso não está ao alcance de todos. Não. O processo de cetoacidose diabética se dá quando você tem deficiência de insulina, como a Camila falou, e aí o teu organismo passa a queimar gordura para produzir energia. Através daí nasce a cetona, são os corpos cetônicos, tá? Que tornam o teu pH ácido demais e, como ela disse, é incompatível com a vida, e aí você desenvolve o que a gente chama de CAD, que é cetoacidose diabética, que pode levar ao coma e pode levar ao óbito, e principalmente nos pacientes tipo 1, tá? Uma causa que agrava demais também, a que a Camila já falou, é a esteatose hepática, tá? Que é a gordura no fígado, e a pancreatite. Eu agora vou pedir permissão à Camila, vou pedir permissão aos colegas de estúdio, vou fazer um apelo aqui, porque eu trago uma dor dentro de mim, tá? Uma dor comigo. Eu acho que eu tenho muita fé em Deus, né? Eu acredito que ninguém fura fila, não. Mas existem maneiras de você dar dignidade a uma pessoa que está doente. Existe o paliativo, né, Camila? Sim, com certeza. Existe paliativo. E eu vou fazer um apelo, aqui eu não estou botando cangalha na cabeça de ninguém, chamando ninguém de burro, não, tá? Eu só estou pedindo para ter um pouco de boa vontade. Porque, infelizmente, hoje, Camila, em Varre e Sai, hoje, e não é só hoje, a culpa não é do atual prefeito, a culpa vem lá de trás. Quem quiser bater, já falei, entra na fila. Nós não temos sequer um aparelho de gasometria. Não temos. Que você sabe que é crucial para o diagnóstico de cetoacidose. É crucial. É crucial. Então, é um apelo que eu venho fazer. Porque, gente, pelo amor de Deus, um aparelho de gasometria custa 50 mil conto. Se vocês não querem comprar, eu compro e dou para vocês. Mas bota esse trem para funcionar, que é para a gente não perder mais vida, igual a gente está perdendo, igual nós perdemos. Até quando isso vai continuar? É um apelo que eu estou fazendo aqui. Eu não estou falando que a culpa é do atual prefeito. Não, a culpa é de todo mundo. É de todo mundo que, desculpa a palavra, colocou a bunda na cadeira da Secretaria de Saúde e não tomou uma providência. Porque é inadmissível Varre e Sai não ter no laboratório um aparelho de gasometria. E eu dou parabéns aos profissionais, aos enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal do laboratório, médico, que são corajosos, que trabalham no hospital sem condição, trabalham às cegas. Então isso é uma dor que eu trago. Desculpa o desabafo, desculpa Camila, mas eu tenho que falar. Porque alguém tem que ter coragem para falar. E, gente, o que se gasta com diário, o que se gasta com besteira, porra, compra um aparelho ali de gasometria e bota ali para a sua vida. É simples.
Não tem mistério. Tá bom? Foi um desabafo. E voltando aqui à questão do copo cetônico, é um procedimento caro, mas existe uma coisinha no mercado que é muito legal agora. Você, meu amigo, minha amiga, você vai me entender. Fita de urina. Você já viu fita de urina? Não. Eu ia trazer uma, esqueci, menina, mas só procurar na internet e editar fita de urina. Fica uma dica para você também. A presença de corpos cetônicos na urina já é um alerta para quem é diabético tipo 1, de que você está prestes a fazer uma cetoacidose diabética. Aí você já liga a antena, já começa a beber mais líquido, já faz correção com insulina. Exatamente. Porque então, é assim, o que salva a gente. Então, assim, precisa. São medidas assim, fáceis, acessíveis. Uma fitinha de urina custa 40 conto. Vem 20 fitas dentro. Aí você vai fazer o xixi, pô, bota lá a fitinha e vai lá medir. Ih, caramba, tô com nitrito. A gente vai falar nisso aí. Ih, tô com nitrito, tô com infecção bacteriana. Ih, tô com copo cetônico. Opa, já vou procurar ver o que bagaça é essa aí. Faz parte. É o que a gente chama de triagem. Sim, né? sim. É o que a gente chama de profilaxia, de precaução. E é uma coisa acessível. E com relação ao que eu falei aqui, me desculpe quem se ofendeu, mas eu não retiro uma palavra do que eu falei. Eu não retiro. Não é admissível que dentro de um hospital não se tenha um aparelho de gasometria. É inadmissível, não tem explicação. Se fosse uma coisa que custa 10 milhões, porra, beleza. Mas, pô, custa 50 conto, filho. 30 conto, aluga um, paga 1.500 conto de aluguel, mas bota lá para salvar a vida. E aí não é culpa do atual prefeito, não. Eu já falei e vou repetir, quem quiser bater, entra na fila. Todo mundo que até hoje botou a bunda na Secretaria de Saúde. Que não tiveram ainda essa visão de falar, pô, vamos botar. Eu tô errado, Camila? A gente precisa, isso é muito básico, né? A gente precisa, é vital. A gente tem uma estatística, Abelardo, muito triste no nosso país, que para cada 3 pessoas que abrem o diagnóstico de diabetes tipo 1, uma morre sem conseguir dar o diagnóstico e morre por cetoacidose. Então, se você não tem um aparelho, que é um aparelho básico para a gente poder estar vendo ali se o paciente está fazendo uma cetoacidose, para a gente conseguir corrigir aquilo ali, fica complicado mesmo, né? E quebrando um pouquinho aqui, você vai falando, a gente conversa muito, né? A conversa fica boa. Você tinha me perguntado ali, eu cheguei a mostrar para o pessoal a forma como eu verificava a glicose, Sim. mas você abordou um assunto, antes da gente mudar de fase, da aplicação de insulina e do preparo. Do preparo, temperatura, homogeneização. Isso. No caso do diabetes tipo 1, o tratamento básico é insulina de ação lenta e insulina de ação rápida. No caso do? Diabetes tipo 1, do diabetes autoimune do LADA, é assim. Tá. O diabetes tipo 2 é aquele que a pessoa já está acostumada, assim, diagnosticou, começa com comprimido. Só que a pessoa com diabetes tipo 2, às vezes recebe uma orientação equivocada, né, de nós profissionais, no sentido de que chega lá, olha, você está com diabetes tipo 2, aí vai. Aí faz um exame, aí a glicada deu alterada, alguma coisa, aí o profissional vai vir e fala assim, faz essa dieta direitinho, toma esse remédio, se você não melhorar essa hemoglobina glicada, você vai para insulina. Dá a impressão que a insulina... É o monstro. É o fim de linha, entendeu? Dá a impressão que a insulina é muito ruim. Gente, a insulina, eu sou apaixonada nisso daqui. Apaixonada. Eu só vivo por causa disso daqui. Se não fosse isso daqui, eu não poderia ter vivido já esses 13 anos que eu tenho de acréscimo desde que eu fui diagnosticada com diabetes tipo 1. Os meus 2 filhos vieram depois do diabetes, né? E tudo graças à insulina, né? E graças ao cientista que descobriu a insulina, né? Por isso a gente comemora hoje o Dia Mundial do Diabetes. Frederic... eu tinha salvado o nome dele. Frederic alguma coisa. Esses nomes em inglês, Frederic, né? Frederic. Mas Frederic a gente já sabe. Ele descobriu a Betting. Frederic Bettingham. Isso. Pronto, tá vendo? Sabe falar, ó. E ele descobriu a insulina e isso tem 103 anos atrás. E há 100 anos atrás, gente, todo mundo que recebia o diagnóstico de diabetes tipo 1, a sentença era de morte. Pensa, 100 anos atrás tem pouco tempo. Eu perdi uma avó com 100 anos.
Então, assim, tá muito latente na cabeça das pessoas ainda Essa que questão diabetes, não, diabetes usando insulina é Ela vai paciente que morrer. vai morrer rápido, que o diagnóstico é muito triste. Hoje não, depois da descoberta desse líquido aqui, que isso daqui é uma benção, isso não é fim de linha, isso daqui é o que possibilita milhares de pessoas que vivem com diabetes tipo 1 viver, né? Eu, crianças que vivem com diabetes, pessoas que têm mais idade também têm diabetes tipo 1, então isso daqui é vida. A pessoa que tem diabetes tipo 2, ela tem uma resistência insulínica, mas a progressão da doença, porque é uma doença crônica, Exato. progressiva, ela vai progredindo e a gente vai perdendo ali essa capacidade de produção. E pode chegar, sim, um momento da pessoa com diabetes tipo 2, a reserva dela de insulina acabar e ela começar a usar. E quando o paciente escuta, olha, se você não melhorar a sua dieta, se você não controlar, você vai entrar na insulina, ele já acha que a insulina é fim de linha. Quando ele precisa, e às vezes ele precisa por uma questão fisiológica, o tempo passou, tem muitos anos de diabetes, a resistência, a reserva de insulina que ele tinha acabou, ele precisa entrar com insulina, ele tem medo. Ele não quer entrar com insulina. Por quê? Se eu tomar esse negócio, eu vou morrer, que agora eu cheguei no fim de linha. Então o paciente fica resistente a entrar com insulina, o que isso gera? Atraso na melhora do tratamento. Exatamente. O paciente fica ali anos e anos descompensado e hoje dentro dos hospitais o que eu mais vejo paciente amputado, na cegueira, na hemodiálise, são pacientes com diabetes tipo 2. Por quê? Atraso no entrar com a insulina, no progredir as medicações orais. E na própria instrução também, né? E na própria instrução. E a insulina, hoje a base de insulina que a gente tem é NPH, que é uma insulina de ação lenta, e a insulina regular. Essas duas insulinas, elas são fornecidas pelo SUS. Sim. Então, a NPH é de ação lenta e a regular é de ação rápida. Nós que temos diabetes tipo 1, qual que é o objetivo do nosso tratamento? Imitar o corpo da pessoa que não tem diabetes. Então, ali, o Abelardo está ali bonitinho. O corpo dele, sem ele comer nada. Bonitinho é meio difícil. Libera glicose. Libera. Numa quantidade pequena, lá pelo fígado. Aí o que acontece? O corpo dele vai liberar insulina na quantidade certinha para manter essa glicose controlada. Só que quando ele comer, a glicose dele vai subir, dá um pico, podendo chegar a 140. Aí o corpo vai e libera insulina na hora certa, na quantidade certa e normaliza. Tudo funciona perfeito, igual Deus criou. A pobre das pessoas que têm diabetes tipo 1, que não é tão pobre assim, no meu caso, né, de várias outras pessoas que têm diabetes tipo 1, a gente não é tão pobre assim porque a gente tem insulina, né? Então dá pra gente viver. O que acontece? A gente precisa imitar o seu corpo. Então, sem eu comer nada, o meu corpo também produz glicose pelo fígado. Lógico, lógico. Aí qual insulina que eu uso? A insulina de ação lenta. A insulina que o SUS fornece aí de ampla escala, que todo mundo passa por ela no início do diagnóstico, é a insulina NPH. Então, eu tomo ela numa dose pequena, ela não dura 24 horas, ela dura ali, quando dura muito... Isso é um mito, quando dura muito é 18, então ela precisa ser tomada pelo menos em 2 aplicações, porém é uma insulina que ela tem um pico de ação e depois a ação dela termina, então antes de terminar a ação, eu já tenho que ter aplicada a outra para as duas fazerem um nível ali. Quando eu quero que ela fique mais estável, eu divido até em 3 aplicações, até 4. 4 é muito trabalhoso. Então, hoje o que a gente mais vê é dividindo em 2 tomadas a 3 tomadas. Mas existe um protocolo para isso aí? Existe. Você falou do negócio do site da SBD. No site da SBD a gente acha bastante coisa, sabe? Então, assim, a NPH é a base. Só que a NPH tem ela em caneta, tem ela em frasquinho. Isso. Tá? Qual é o segredo da NPH? A insulina NPH, essa daqui é transparente, não é a NPH, essa daqui não é, tá, gente? A NPH. Aqui minha insulina tá aqui, essa daqui é a insulina de ação rápida. Mas a NPH vem numa canetinha, tipo essa daqui, só que o líquido dela, a cor é diferente. Ele é branquinho, quando a gente mistura, ele fica tipo um leite. E aí o pulo do gato tá aí. Fica opalescente. Quando a gente deixa ele paradinho, que você pega, você vê o fundo branquinho e por cima transparente. É sinal que ela precisa ser misturada. Então, eu tenho que misturar, a gente chama de homogeneizar.
Quando eu tô na seringa, na caneta, eu faço esse movimento aqui. Só que se eu fizer assim umas 5 vezes e olhar, ela tá branquinha. Só que quando eu coloco no microscópio, ela não tá pronta para uso. Ela só está pronta para uso depois de 20 manipulações, ou rodando assim, ou fazendo esse movimento aqui. Quando é no frasquinho, a gente faz um movimento giratório circular. E não vai bater assim não, senão a gente quebra as moléculas da insulina. São movimentos delicados, mas é de 20 movimentos. Camila, como você sabia disso? Porque a gente estuda. Lógico. E a gente já viu no microscópio ali, 5 vezes ela tá branquinha, mas no microscópio ela não tá preparada para uso. Então você que usa NPH, mistura sua NPH 20 vezes e a questão antes de da aplicar. Temperatura? A questão da temperatura... Isso é um mito, né? Aí, essa hora o pessoal fica maluco. É um mito. Agora Camila, você vai apanhar, hein? A sua insulina tá aí, não tá na geladeira por causa de quê? A próxima vez que você pegar a insulina no posto, ou que você comprar a insulina... Qualquer uma. Qualquer insulina. Abre a bula, qualquer insulina. Abre a bula e vai lá e lê. Insulina em uso, a orientação é mantê-la fora da geladeira até 30 graus em bula. Aí você fala, Camila, mas 30 graus para varriçai, tá tranquilo. Mas o pessoal de Itaperuna vai falar assim, não rola. Nós vamos ter que deixar na geladeira porque isso daqui é um forno. Na prática clínica, eu uso insulina fora da geladeira há 5 anos. Então, assim, nesses 5 anos, nunca tive problema, mas a gente tem cuidados. Por exemplo, na atividade também é mais quente do que aqui, dá diferença de 5 a 6 graus, sabia? Dá. E o que a gente faz? Aquele dia que está insuportável, que está aquele calorão de 40 graus, o que eu faço? Pego um estojinho que eu tenho, pego um gelinho daqueles que a gente ganha de laboratório, que é um gelzinho, com gel. Coloco ali e deixo a insulina. Qual o cuidado que a gente tem que ter com a insulina quando ela está em contato com o gelo? Colocar um papelão, alguma coisa para não ficar em contato direto com o gelo, porque ela não pode congelar. Insulina congelada tem que jogar fora. E eu já peguei uma paciente uma vez lá em Macaé. Não era minha paciente, eu estava na pediatria, que eu trabalho em pediatria há 18 anos, né? Lá em Macaé. E eu estava com a criança lá e a avó da criança estava e viu o sensor no meu braço. Falou, o que é isso? Aí quando eu falei que eu era diabética, eu também tenho diabetes, sei o quê. Aí ela começou a me dizer que a glicose dela não compensava, não sei o quê, que estava tomando muita medicação, que estava fazendo a alimentação toda dela direitinho. Aí eu fui questionar ela. Quando eu perguntei da insulina, eu falei assim, onde você está guardando a sua insulina? Ela estava guardando no congelador. Então ela congelava a insulina, ela tirava, descongelava e tomava. Ela não estava tomando nada. E essa orientação, o que aconteceu? Ela chegou no posto para pegar a insulina, deram para ela no isoporzinho, e aí teve um dia que ela falou assim, olha, minha geladeira deu problema. Aí orientaram para ela no posto, coloca no congelador. Nossa. Então, assim, acontece esses erros, dá né? até gastura. Mas infelizmente acontece. Existe pessoa. Isso não é só na saúde, não. Não, isso é tudo. Isso é em lugar, tudo. Então, assim, vai muito da pessoa, do profissional. Mas essas coisas podem acontecer, gente. Mas não deve, o que eu preciso que vocês entendam hoje? Falou, a única insulina que precisa misturar, mexer ela, balançar ela 20 vezes é só a NPH, as outras não precisa disso. E qualquer insulina em uso pode ser mantida fora da geladeira até uma temperatura de 30 graus e uma forma off-label, que ainda não está na receita, mas que a gente faz 38, na prática clínica, até 38 graus a gente vê que ela aguenta bem. Então chegou no dia super quente, você está em Itaperuna, estou indo para Itaperuna, arruma uma bolsinha, coloca o gelinho, leva para ficar mais fresco. Mas não precisa ficar com aquela preocupação de, tá descongelando, eu tenho que trocar o gelo. Não precisa dessa doideirada, é só para ela ficar fresca, porque ela não precisa de ficar gelada. E um detalhe importante da insulina, que às vezes as pessoas não falam, abril. Em bula ali a gente vê que com 28 dias a gente joga fora se estiver sobrando, né? A gente considera ali até 30 dias. Deu 30 dias, está sobrando insulina, eu jogo fora. Independente se eu estou guardando ela na geladeira ou se eu estou guardando ela em temperatura ambiente. Qual o cuidado que a gente tem que ter com a temperatura ambiente? Ela está comigo na minha bolsa. Eu não posso esquecer essa bolsa dentro do carro, porque senão a temperatura ali vai ficar muito grande, vai aumentar demais, vai estragar. Outra, o sol está pegando. Não posso deixar.
Quando eu uso caneta, as canetas vêm essa tampinha, então protege a insulina da luz. Quando é o frasquinho não tem essa tampa. Então, o que eu preciso fazer? Manter o frasco dentro da caixinha que vem, porque ele fica protegido da luz. É fotossensível, né? É fotossensível. Então, tem pessoas que não conseguem ganhar caneta, ganham o frasquinho. Então, para manter fora da geladeira, mantém ali dentro da caixinha e na geladeira também, porque ele é fotossensível. Ô, Camila, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui meio burra. O que a gente precisa hoje? Isso a gente vai conversar até depois, quando acabar, vou te fazer um convite. O que a gente precisa hoje para implantar um modelo sustentável de educação profissional e educação para o paciente, do jeito que você queria fazer? O que a gente precisa hoje? Oh, que pergunta maravilhosa, né? A gente precisa de interesse do poder público. Tá, vamos ser curto e grosso. Interesse o quê? Investimento? Interesse em querer que tenha um programa e colocar pessoas capacitadas para isso, entendeu? Vai tocar um projeto de diabetes, você tem que colocar uma pessoa que realmente sabe diabetes a fundo. Não basta ser profissional de saúde, é igual eu. Eu era profissional de saúde quando eu fui diagnosticada. E, no entanto, eu não sabia cuidar de mim do jeito que tinha que ser. Né? Eu fazia um paliativo. Então, eu quero criar um programa, eu quero ser referência. O que eu estava trabalhando na atividade quando eu comecei com esse programa? A intenção lá era fazer um centro integrado à pessoa com diabetes. Nesse centro, a gente ia ter o endocrinologista, o nutricionista, o enfermeiro educador em diabetes. Futuramente, a gente tinha intenção de colocar podólogo, de colocar o oftalmo para fazer o exame dos olhos, fundo de olho. E em vez da gente mandar as nossas crianças e adolescentes que não conseguem fazer o tratamento pela rede privada para o Rio, porque as crianças vão tudo para o Rio de Janeiro para ser tratada lá. Gasta uma grana. Em vez dessas crianças irem para o Rio, elas ficariam na atividade. Então, o objetivo ali seria o quê? Na atividade, pegar toda a região e a gente virar referência. Só que, para virar referência, não bastava eu entendo bem diabetes, eu vivo diabetes, eu respiro diabetes, eu estudo diabetes, tem 5 anos que eu só estudo isso. Então, assim, cada dia mais, sempre tem alguma coisa para aprender, e sempre tem alguma coisa que eu não sei, quando eu tenho dúvida, eu vou ali e estudo. É muita coisa, o diabetes é um tratamento muito individual, só que não adianta eu ser boa. Para a gente virar referência, eu preciso fazer a minha saúde toda boa. Exatamente. E na atividade, a proposta foi fantástica. Porque eu propus a gente montar um centro, aí eu precisava de amparo do poder público para me dar os profissionais. Só que o que eu propus para eles? E na época o governo atual deixou eu ir para dentro das unidades de PSF, a Estratégia de Saúde da Família, e ver se existia protocolo de tratamento da pessoa com diabetes. É isso que eu queria te perguntar. E aí, o que eu descobri? Não sei, varriçai, a realidade varriçai. Mas a realidade em inatividade, que não existia, assim, protocolo. Não se trabalhava com protocolos que não é eu que criei. Tem pronto do SUS, mas precisa de alguém para implementar. Então, eu pedi carta branca e eu tive carta branca do governo. E aí, eu escrevi uma nota técnica para o município. Quando a nota técnica ficou pronta, o que eu ia fazer? A gente ia colocar essa nota técnica nas unidades, nos PSFs. Então, eles iam ter fluxograma de como atender a pessoa com diabetes, quando pedir exame, qual grupo de pessoa rastrear, como seria o tratamento, tá? Eu tenho pré-diabetes, a partir de qual valor, a partir de qual critério eu entro com medicação? Eu entro com a metformina, por exemplo, tá? Eu tô com diabetes tipo 2, a partir de qual momento eu progrido na droga? Eu mudo de medicação? A partir de qual momento tem indicação para insulina? Então, eu escrevi isso tudo. É todo um fluxograma isso aí. Todo um fluxograma. E eu mesmo ia treinar as equipes das unidades. Por quê? As equipes bem treinadas, elas iam cuidar dos pacientes com diabetes tipo 2. E os diabetes com tipo 1, que demanda insulina, insulinoterapia, que é um trabalho mais complexo, ele ia ter o fluxograma e ele ia para o centro de referência, pessoa integrada. Por quê? No SUS, a gente não pode centralizar. Então, eu não posso pegar todos os diabéticos do município e botar tudo e colocar tudo num lugar. Então, a gente ia
descentralizar, né? Ia deixar o restante dos diabetes nos postos de saúde, mas as equipes iam estar treinadas e seguindo o protocolo. Então, se mudasse de médico ou de equipe... O protocolo estava ali. O protocolo estava ali, entendeu? Só que, na hora que ficou tudo pronto, teve a mudança de gestão. E aí, nessa mudança de gestão, não deu tempo de implementar. E uma das preocupações que eu tinha era essa, né? Saber se ia dar tempo. Porque, assim, independente de eu estar à frente ou não de um projeto, eu tenho diabetes. É a minha dor. É a tua dor. Então, é causa... Sabe, do meu coração. Eu queria que hoje o centro estivesse funcionando. Você entendeu, mais uma vez aqui, eu repito, o desabafo que eu fiz? Sim. Porque são dores. É uma dor. Porque são dores, porque, gente, nós que somos profissionais de saúde, nós somos seres humanos. Nós choramos, nós sentimos. É muito ruim você estar do lado de cá, que a gente está acostumado a estar do lado de lá, né, Camila? Quando a gente é o paciente, a Camila o acompanhante. Agora, eu tive do lado de cá. Dor. E é uma dor muito ruim. Então, gente, mais uma vez, eu faço um apelo. Já passou da hora, desculpa, Camila, de eu te interromper, desculpa, eu vou ser chato nisso e vou falar de novo. Já passou da hora de se parar de picuinha por causa de besteira e se fazer uma gestão da saúde séria, voltada com seriedade, com imparcialidade, sem olhar partido político e começar a tratar com carinho aquilo que está faltando. Gente, um hospital, um laboratório de um hospital que funciona 24 horas, não ter um aparelho de gasometria, um só de potássio, um lactato, não vou nem terminar. Eu tenho vergonha. Eu, como profissional, Belatti, como profissional, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar aqui no município, porque eu não sou varriçaense, sou carioca, o pessoal me chama de forasteiro, né? Mas eu tenho vergonha de falar para alguém, poxa, lá onde eu moro não tem gasometria, não tem lactato, não tem sódio de potássio. E aí eu quero dar mais uma vez aqui os parabéns à equipe médica, à equipe de enfermagem, às meninas do laboratório, ao pessoal do hospital, ao pessoal da saúde que luta, que está ali no hospital trabalhando praticamente às cegas. Porque diagnóstico, você sabe que exame laboratorial, exame de imagem e a clínica é sempre soberana, mas exame de imagem e exame laboratorial já é um pontapé. Ajuda muito. Ajuda e me desculpa, não dá mais. Não dá mais. Sem gasometria. Eu estou errado, Camila? Não preciso de gasometria. Precisa de gasometria. Precisa de gasometria. Vamos falar todo hospital tem que... A hashtag precisa de gasometria. Mas, enfim, então, assim, para a gente conseguir implementar isso, precisa do interesse, né, da gestão de cada município. E aí, a gente, como moradores, né, a gente tem que ir atrás. Né? Então, você tem diabetes, você tem alguém que tem diabetes tipo 1, tem diabetes tipo 2, participe de campanhas, vai até a Câmara, cobra, pede para criar projetos. A questão do sensor, hoje, já tem alguns municípios que estão fornecendo sensores, alguns municípios fornecem só para crianças, outros já fornecem para todo mundo que tem diabetes tipo 1, porque o tratamento, independente se é criança, se é adulto, é igual. Mas as pessoas às vezes sensibilizam que criança fica com dó de furar o dedo, não sei o quê. Mas imagina, a gente que tem diabetes tipo 1, a gente precisa, para ter um tratamento digno. Né? Verificar a glicose antes de todas as refeições e 2 horas depois que come. 2 horas depois para quê? Para saber se a gente está dentro da meta. Exatamente. Então tem uma coisa que hoje em dia eu não escuto nas unidades, no hospital, ninguém conversar sobre meta. E dentro do diabetes tem meta. Você sabe a sua meta? Você que está me ouvindo aí que tem diabetes? Eu não sei a minha não, você sabe a sua? Existe uma meta, né, um consenso dentro da ciência, que as pessoas que conseguem, com diabetes, ficar 70% pelo menos do tempo de glicose entre 70 e 180, a gente diminui muito o risco das amputações, da cegueira, da hemodiálise. Se o paciente não conhece a meta dele, como ele vai olhar um número
e ele vai identificar que aquele número tá ruim ou tá bom. É. Se ele não sabe a meta. Tá trabalhado, Aí você tá vendo, tá no Abel? escuro. Você tá vendo como que a educação é o que transforma? É. Porque olha só, cheguei lá, o paciente tá com diabetes tipo 2. Cheguei no posto, furei meu dedo, em jejum. Aí ele tem diabetes, tá tratando. A glicose dele deu 130. Tá ruim ou tá boa? Ele tem diabetes, tá 130. O que você acha? Na sua opinião, Tá você boa. chutaria o quê? Tá boa? Tá boa. E você chutaria tá boa e mediante dentro de quê? Tem vários parâmetros, né? Eu não sei te dar uma resposta precisa. Sabe o que acontece? Existe uma meta de glicose em jejum para pessoa que tem diabetes. É considerado um bom controle uma glicose ao amanhecer entre 80 e 130. 130, exatamente. Então, se eu tô furando meu dedo de manhã e a minha glicose está acima de 130, na maioria dos dias, significa que o meu jejum não está bom. Não tá bom. Se o meu jejum não está bom, eu preciso ajustar o meu tratamento. E quando eu falo ajustar o tratamento, eu não tô falando da medicação só. É ajustar Eu também tô o tempo falando de jejum. ver tudo. Não, tempo de jejum não. Eu tô falando ver tudo. Como tá a minha alimentação? Tá legal. Tô comendo mais verduras, tô começando a comer ali pelas verduras, pela proteína. Nós vamos até falar sobre isso. Tô fazendo atividade física, tô tomando a medicação no horário certo. Tô usando insulina. Eu tô usando insulina da forma certa? Qual o local que eu tô aplicando? Tem caroço no lugar que eu tô aplicando? Então tem que ver várias coisas antes de pensar em ajustar a dose. Chequei tudo. Tá certo. Alimentação tá certa, atividade física tá certa, local de aplicação de insulina não tem caroço, não tem aquela depressão, aquele buraco, tá aplicando certa, a insulina tá bem conservada e mesmo assim meu jejum na maioria dos dias dá acima de 130. O que é que eu preciso? Ajustar a dose. Ou de medicação ou de insulina. Deixa eu te fazer um corte agora, que a gente estava conversando. Quanto tempo tem, Cid? Deu uma hora? Dá para ficar moncadinho. Fique tranquilo. A gente esqueceu de abordar um tema, né, com relação às interferências, né, que o diagnóstico laboratorial sofre. E você até no áudio mandou para mim, você falou do corticosteroide, né? Que aumenta a glicose, né? Corticoide. O corticoide, perdão, que aumenta a glicose. E você sabia que o ácido acetil salicílico, ele também aumenta a glicose? A pessoa em jejum, se ela faz o uso de ácido ácido acetil salicílico, ela tem uma glicose falsamente aumentada. Então, a gente precisa, quando você vai... eu recebi um diagnóstico, né? Quem está me dando aquele diagnóstico? É um cardiologista? É um ginecologista? Eita, tu chegou no lugar que eu queria. É um clínico geral? Peraí, mas ele está sabendo bem de diabetes? Vamos procurar um endócrino? Quem trata diabetes é endocrinologista, mas não é todo endócrino. Não é todo, exatamente. A endocrinologia não é só tratar diabetes. Não, tem hormônio feminino. Todas as doenças endocrinológicas. E são várias. Então, assim, eu preciso pesquisar qual médico, só que aonde que a gente esbarra? Quando eu estou falando de um especialista, na nossa realidade de cidade pequena, às vezes falta. O endocrinologista é um médico difícil da gente ter nos municípios pequenos. Então, assim, ou o município tem convênio com algum endócrino para poder dar assistência, ou aquele paciente que não tem como pagar um especialista, ele vai ter mesmo que ficar ali com o médico da família, com um cardiologista, com um ginecologista. E aí meu apelo aqui vem para os profissionais de saúde, né? Você que está trabalhando dentro da unidade de saúde da família, por exemplo, o que a gente atende todo dia? Hipertensão, diabetes. Isso é todo dia. Então, tem que dominar isso, porque você vai atender pessoas, você vai precisar dar diagnóstico, você vai precisar tratar. Mas você não é o especialista, mas a gente pode estudar e aprender sobre isso. Inclusive no curso que eu faço, que eu renovo ele todo ano, tem 5 anos que eu renovo esse curso,
tem muito médico de saúde da família que dá show em muitos endócrinos que não dominam diabetes, mas eles dominam. Por que eles dominam? Porque eles estudam a fundo. Então, você que está aí trabalhando no programa de saúde da família, que tem dúvida aí com o diabetes, faz contato comigo, vou te passar a indicação de curso, vamos aprender junto e vamos ajudar as pessoas que não têm condições de pagar um médico, né? Especialista, que é caro. Porque a gente tem que... O custo é alto, não é que é caro, tudo é valor, né? Vale muito mais pelo que eles entregam. Mas a questão é que a nossa realidade financeira, o poder aquisitivo é pequeno. Então, a gente, né, tem que pesar as coisas. Agora vamos entrar no outro tema aqui também, lógico, voltado para o diabético, que tudo é diabetes. A alimentação, o pessoal tem muita... Não, nós vamos falar, um monte tem ainda falar. ITU. ITU o quê? ITU, infecção do trato urinário. ITU. Eu falei, ITU o quê? ITU. Paciente diabético, ele tem muito mais probabilidade de ter uma infecção urinária do que um paciente não diabético. Entretanto, porém, sobretudo, mulheres, principalmente, alô mulheres, tá? Mulheres, 90% dos casos de infecção, de infecção urinária, seja uretrite, seja cistite, que a gente chama de infecção baixa, média, alta, né? 90% é causada por Escherichia coli. Você sabia disso? Sim. Escherichia coli, gente, ela é uma bactéria intestinal, tá? Não, você não está fazendo a sua higiene errada, não é isso. O grande problema é que a anatomia feminina, ela facilita, porque a região perianal é muito próxima à entrada da vagina e a uretra é menor. Então, o risco de você sofrer uma contaminação da bactéria migrar daqui para cá é muito maior. Mas eu estou falando isso por quê? Porque no caso do diabético, a urina do diabético tipo 1 ou até o tipo 2 mesmo, que está com a glicose 170, 180, é prato cheio para a bactéria, porque tem o que ela quer, pô. Ela tem o doce ali que ela gosta. Então, alimenta a bactéria. E a gente tem medicação para pacientes diabetes tipo 2, que é a dapaglifosina, o pessoal conhece muito como Forxiga. Forxiga. Elimina a glicose ali pela urina. E os pacientes que usam esse tipo de medicação, eles percebem, eles urinam mais, eles excretam, elimina a glicose ali pela urina. São pacientes que têm mais risco de fazer infecção. Por causa da liberação grande ali de glicose e essa questão toda anatômica, e realmente ela existe sim. Existe uma coisa. E a questão das infecções, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, é porque tem diabetes, aí não cicatriza. É porque tem diabetes e aí a infecção repete, a imunidade está baixa. Isso tudo, gente, toda a complicação, seja ela um machucado que não cicatriza, seja ela uma infecção que vai repetindo, isso mostra descontrole glicêmico. Exato. Então, a gente precisa aprender as nossas metas e lutar para a gente ter essas metas. E quando eu estava falando do 70, 180, 70%, 2 horas depois, antes de eu comer, o ideal é, para eu saber que ela tá boa antes de comer, furei meu dedinho antes da alimentação, de 80 a 130, tá dentro da meta. Quando eu furo depois que eu como, não é logo depois que eu como, porque quando eu como, o meu corpo demora 2 horas para absorver todo o carboidrato. O carboidrato é o que vira açúcar. E tudo tem uma quantidade de carboidrato. Vira açúcar dentro do nosso corpo. Eu preciso esperar 2 horas para eu furar o meu dedo, para eu ver, porque se eu ver com 30 minutos, com 1 hora, eu pego o pico. Você pega o pico, dá então, assim, rebote, né? Vou ver 2 horas depois de comer, é sempre 2 horas depois de comer. E 2 horas depois de comer, qual é o consenso? Qual é a meta? Glicose menor que 180. De 70 a 180. No caso, isso aí é um consenso seu ou é um consenso de estudo? Não, nada meu. Consenso de estudo. Nada meu. Isso daí é consenso da ADA, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Isso é a regra geral, mas dentro do diabetes a gente trabalha com a individualidade. Por isso que eu te perguntei. Por exemplo, a regra geral é essa. A sua meta é uma, mas de outra é outra. O 80 a 130 é jejum e antes das refeições. O menor que 180 é 2 horas depois que come. A minha meta
Como eu tenho muita informação, muita educação em diabetes, eu tenho acesso à tecnologia e eu tenho acesso a insulinas muito modernas. Não é que existe insulina ruim ou boa, é tudo o tempo. Por exemplo, minha vida é muito corrida. É o hospital, atendimento, é filho. A maioria das pessoas tem a vida corrida assim. Essa insulina aqui é a insulina de ação rápida. Em bula, ela fala que ela faz efeito de 2 minutos a 5 minutos, depois que eu aplico. A insulina regular também é uma insulina rápida, porém ela precisa de 30 a 40 minutos. Chega a 1 hora, porque quanto mais alta está a minha glicose, mais tempo a insulina demora para agir, porque a resistência, existe uma resistência muito grande. A ação dela é grande. Então pensa, a pessoa com a vida muito ativa, imagina eu ter que aplicar a insulina regular, esperar 30, 40 minutos para comer. Num dia que é tudo assim, muito rápido. Então, como eu consigo comprar essa insulina SUS não dá, eu compro essa insulina. Quanto custa um negócio desse aí? Sem desconto de laboratório, está em média de R$67. Com desconto de laboratório, ela tem saído a R$47. Até que não é caro, não. Aí, o caro, tudo vai do que a pessoa ganha. O caro e o barato vai... Dentro do meu orçamento cabe isso? E às vezes não é uma canetinha por mês. Eu gasto em média de 2. Perguntar isso, Eu gasto 2, mas tem gente que gasta mais. Na adolescência, gasta muito mais, porque na adolescência aumenta a resistência insulínica. Deixa eu te perguntar uma coisa, isso não está disponível no SUS, correto? Essa não, mas tem outras insulinas que a gente chama de análogo de insulina rápida. O que é o análogo da rápida? Eles pegaram a insulina regular, que era a única que tinha, e eles foram modificando a molécula dela e foram criando insulinas que agem mais rápido do que a regular. Sim. Então, a gente tem outras insulinas que agem com 15 minutos. E a glargina, por exemplo, o SUS dá, entendeu? Eu não sei varriçar o que está conseguindo, não, eu também não sei. Mas vem do estado e aí o médico passa a receita e a gente leva essa receita para a farmácia de alto custo, né? Para a gente poder conseguir, faz o cadastro e o SUS está disponibilizando a glargina, que faz efeito aí com 15 minutos. Gente, anota esse nome aí, ó, glargina. Glargina. E a insulina lenta, a gente falou da NPH, que é uma insulina maravilhosa, se a gente souber usá-la certo, porém ela é uma insulina que tem pico. E ela não dura 24 horas. Camila, deixa eu só te cortar um minutinho, não podia deixar de falar isso, que a gente tem que ser justo naquilo que é certo e falar aquilo que está errado. Varriçai tem uma vantagem. Eu fui coordenador da farmácia aqui durante um bom tempo. Inclusive, quando eu peguei a Remume, eram 50 e poucos medicamentos, eu dobrei praticamente. Corria atrás de doação, era doideira danada, tinha doideira, tinha dia de chegar com um caminhão lotado aqui. Tem uma vez que nós fomos na Fiocruz, eu e o seu Zé, lembra, seu Zé? Chegamos lá pegar os medicamentos de doação da Fiocruz, chegamos na ambulância, chegamos lá, o cara olhou e falou assim, cadê o caminhão? Eu falei, caminhão pra quê? Vocês não vieram pegar o medicamento de doação? Eu falei, viemos. Aí o cara, não, sabe, tá vendo aqueles pallets lá? É aquilo tudo lá, ó. Foi mais de 1 milhão de comprimidos. Seu Zé da Saúde não deixa mentir. Nós tivemos que ligar para cá para arrumar um caminhão para vir e ver cair no remédio na estrada, chovendo, uma doideira danada. Mas falando da realidade da saúde de Varriçai, é o seguinte, ela ainda está melhor do que em alguns lugares. Mesmo não tendo gasometria no hospital, que é uma vergonha. Mesmo não tendo, ela ainda está boa. Ela vem boa. Ela deu uma melhorada nos últimos anos. Deu uma melhorada. Agora eu não sei como é que está. Realmente eu não sei como é que está. Eu só sei a dor que eu tenho de uma coisa próxima. Mas Varriçai as pessoas conseguem os medicamentos. Via judicial, alguns estados fornecem. A Gisele, quero mandar um abraço, Gisele. Gisele é lá de Natividade, mora no meu coração. É uma profissional fantástica e as pessoas conseguem. Muitas das vezes conseguem, muitas das vezes não conseguem. Mas tem a tal da Forxiga, né, que você falou, que o SUS fornece. O SUS agora fornece para toda pessoa acima de 65 anos. Agora, qual é a realidade agora, para a gente falar na realidade mesmo do pobre mesmo, assim, do camarada que não tem para onde correr mesmo, que não tem jeito nem de conseguir pela prefeitura. O que esse camarada vai fazer?
Então, aí tem que ver, porque assim, o SUS fornece a NPH, o SUS fornece a regular, o SUS fornece análogo de insulina rápida, análogo de insulina lenta. Esse análogo você está dizendo que são aquelas outras modificadas... insulinas, que faz sim, efeito mais sim, rápido, ou que sim, tem uma sim. estabilidade maior, que dura as 24 Sim. horas. O SUS fornece ali pela farmácia de alto custo. Só para tentar esclarecer, o análogo, porque a gente tem analogia, seria o genérico. Vamos dizer, pode dizer assim. Não é genérico. A molécula foi modificada. Por exemplo, a regular. A molécula da regular, essa daqui, ó, é uma insulina... o líquido dela é insulina asparte. Sim. Ela vem da regular, ela foi modificada, a molécula dela para ela agir mais rápido. Então tá? E aí os laboratórios foram fazendo isso, foram patenteando, tá? Não é uma como que você falou? Genérico. Um genérico, não é genérico, tá? É uma insulina criada no laboratório, né? para ela ser mais rápida ou para ela durar mais tempo, tá? E aí essas o SUS fornece. Algumas. Né, você podia dar o nome de algumas aí pra gente? A Forxiga, tem mais alguma? A Forxiga não é insulina, é comprimido. Comprimido, né? Comprimido. Toma, comprimido. Bela, toma na cara, Bela. Só que a Forxiga não tá liberada assim em geral para todo mundo, não. Ah, não, só um minutinho. A Forxiga tem na farmácia popular. Agora. Tem na farmácia popular. Ela entrou esse ano para pessoas de 65 anos para cima. Eu sei porque eu peguei uma receita para um amigo meu que tem mais de 65 anos e ele está pegando a farmácia popular. E essa insulina, essa medicação, ela não é usada só para diabetes, não. Ela é usada para fazer proteção cardíaca e renal. Isso. Então, por isso que ela é muito legal ser usada no paciente com diabetes, porque a gente tem um risco maior de desenvolver doenças cardíacas, né, e renais. Então, é uma medicação assim que consegue, mas tem os critérios. Mas tem as medicações que consegue de praxe, que são as metformina, o glifage ali, o XR, a glicazida, a glibenclamida, são medicações que a gente consegue no SUS. E aí o que a gente precisa? Se eu tenho acesso somente à medicação do SUS, você tem que adequar o seu tratamento. Não só adequar meu tratamento, eu preciso saber qual é a melhor forma de usar aquela medicação, aquilo ali que o SUS me fornece, da melhor forma. Por exemplo, a agulha. O SUS padroniza que a gente pode ganhar uma agulha por dia para cada tipo de insulina. Ou seja, se eu uso 2 tipos de insulina, eu tenho direito a 2 agulhas por dia. O SUS banca isso. Então, se eu uso 2 insulinas, eu vou ganhar 60 agulhas no mês. Qual é o ideal? Toda aplicação de insulina eu trocar a agulha. Eu, por exemplo, uso insulina em média 8 a 10 aplicações no dia. Imagina isso tudo de troca. Só que foram feitos estudos que é tolerável pelo menos trocar a agulha uma vez ao dia. Mas o ideal seria trocar todos os dias. Não tem como bancar isso. Vamos fazer da melhor forma. Eu ganho 60 agulhas no mês. Então, eu vou usar uma agulha para cada tipo de insulina, eu vou trocar todo dia essa agulha. Mas esses estudos são estudos... Esse daí foi um acordo entre a Sociedade Brasileira de Diabetes com o SUS. Tá, mas existe algum estudo mesmo, assim, que garanta essa não interferência? Não, na verdade, eu não sei. Eu li somente que foi a Sociedade Brasileira de Diabetes, né, junto com o SUS, que aprovou isso. Agora, olhar o material... Camila, você teve acesso a uma pesquisa que pesquisou tantos números de pessoas usando a insulina? Eu não tive, tá? Mas eu tive acesso ao documento ali do SUS, que está junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, que fala que é uma agulha por tipo de insulina. Por tipo de insulina. Isso. Então, o que a gente orienta o paciente? Tá no SUS, o paciente só está ganhando uma agulhinha, ele só tem 30 agulhas. Então, o que ele vai fazer? Tem paciente que pega e não sabe que tem que trocar essa agulha. Ele usa essa agulha aqui até a caneta acabar. O que isso causa? Causa as lipodistrofia, aquele caroço. E o que causa o caroço? A repetição de agulha e aplicar no mesmo lugar, no mesmo lugar. Então, tem que fazer rodízio de lugar. Eu pego muito paciente aplicando insulina no lugar errado e ainda aplicando no mesmo lugar e chega com caroço para mim. E aonde tem o caroço, a insulina não absorve direito. Camila, por todo esse tempo de conversa que a gente está tendo,
e que a gente veio tendo ao longo dos dias. Ah, tem uma menininha aqui, vamos chamar ela aqui pra gente... Será que Ela tá até tentando falar alguma coisa, vem cá me falar. Vem cá, pode vir aqui. Olha o filho, ó, tá com carinha de sono. Gente, olha que princesa, ó. Olha pra lá pro pessoal. Olha lá, ó, olha que princesa, ó. Ó, ela só tem um defeito, ela é botafoguense. Ela não quer ser flamenguista, não é? Ô Esté, fala pro pessoal o que você quer ser quando crescer? Médica de diabetes. Médica de diabetes. E uma vez, é interessante você ter chamado ela aqui, que eu lembrei dessa questão da forma como a gente lida com o nosso diabetes, é a forma como as pessoas vão lidar. Exato. Então, assim, quem tem diabetes e tem pouca informação em diabetes, a pessoa se considera doente, Exato. se sente doente. Exato. E vive como doente. Exato. E fica cada dia mais doente, porque não sabe tratar, fica realmente. O diabetes, ele não é para ser uma doença, assim, você olhar para você olha para mim, tem cara de doente? Ai, tadinha, Não, tá com diabetes. eu sou saudável. Eu acho que eu sou até mais saudável que eu seria se eu não tivesse diabetes, porque hoje eu me cuido. Eu pratico atividade física, eu presto atenção naquilo que eu vou comer, eu escolho melhor os alimentos. Então, isso é questão de consciência, a gente criar consciência. E a forma como a gente lida com o diabetes, o meio também vai lidar com a gente. E a campanha do diabetes desse ano, que a gente está falando tanto, a gente acabou não falando da campanha, o tema da campanha do diabetes desse ano é diabetes e bem-estar no trabalho. E para a gente ter esse bem-estar no trabalho, a gente depende do acolhimento das pessoas que trabalham com a gente, das pessoas entenderem o que é o diabetes, ter empatia, né, e deixar o ambiente favorável para a gente. E a forma como eu lido com o meu diabetes, ela é tão suave, né, por causa do acesso à informação, né, que a minha menina, uma vez, ela chegou a falar comigo que queria ter diabetes. Então, assim, para uma criança, não foi, Esther? Para uma criança falar que queria ter diabetes, porque ela tá vendo, assim, um mundo maravilhoso. Eu falei para ela, minha filha, eu não queria ter diabetes, porque não é maravilhoso, é horrível, é pesado, mas já que a gente tem esse limão, a gente precisa pelo menos fazer uma limonada. Exatamente. Então, eu transformei o meu diagnóstico, né? Na época, eu sofri, eu chorei. Quem me aplicava insulina, mesmo eu sendo profissional da saúde, eu não conseguia aplicar. Quem me aplicava era uma criança de 11 anos que tinha diabetes, que a mãe dessa criança era minha amiga, e hoje essa criança cresceu, é minha amiga, é a Júlia. Beijo, Júlia. Júlia. E Júlia me aplicava insulina. Eu ia para casa da Júlia. A Júlia ficava na época não era caneta, era seringa. Ela ficava com a seringa na mão e eu chorando. Eu chorava, tinha dia 30 minutos para conseguir levar a agulhada. E ela me dava. E para furar o dedo, eram uns 20 minutos chorando. Isso porque eu fazia isso todos os dias no hospital. Então, assim, é difícil. Eu sei a sua dor, eu conheço a sua dor, mas é possível a gente superar. Camila. E uma das coisas que ajuda a gente a superar, além da educação, a questão espiritual. Inclusive nos estudos hoje se estuda muito a questão espiritual. Não a religião, espiritual, sim, mas sim. a espiritualidade. Eu li um estudo esses dias, eu fiquei encantado. E isso está assim, estão estudando isso para hipertensão, para doença cardíaca. E a gente vê que pessoas que têm uma espiritualidade, aqui a gente não está falando de religião, mas a pessoa que tem uma espiritualidade são pessoas que geralmente têm o quê? Tem aquele intuito de fazer o bem, né? De perdoar o outro, de acolher o outro, de não praticar coisas erradas, né? Crimes, essas coisas. Então, são pessoas que têm princípios. E isso ajuda muito a gente a lidar com o diabetes. E o que me ajudou foi isso. Quando eu recebi o diagnóstico, que eu estava lá no hospital, eu lembro que eu fui para o banheiro chorar e eu coloquei Jesus na parede. Eu falei assim, ó Jesus, chorando, claro, porque eu estava desesperada. Tem que chorar no banheiro? Aí eu fui pro banheiro. Eu fui pro banheiro chorar até, porque pensa, adulta, enfermeira, dentro do hospital, recebendo um diagnóstico, chorando daquele jeito. Criança, cara. Aí eu falei com Jesus assim, ó Jesus, dá um jeito. Ou o Senhor me cura agora, porque a fé, né? Eu tenho fé. Eu sabia que ele podia me curar. O Senhor me cura agora, ou o Senhor me ensina a lidar com isso. Porque eu não tenho condições. Eu sempre tive pavor de agulha. Eu também Quando tenho. eu quis entrar para a saúde, a minha mãe falou, você é doida.
Você tem pena dos outros? Você tem medo de agulha? Pior que eu tenho medo de colher sangue. Eu sempre tive. E aí, a única doença que eu tinha medo de ter era diabetes por causa das agulhadas. E foi a que Deus me permitiu ter. Mas aí é aquela história, se você pede força para Deus, ele vai te dar o quê? Dificuldade de você ter força. Pois é. E aí ele me deu condições. E o importante, que eu gosto de sempre testemunhar quando eu vou falar que eu não posso deixar de fazer isso, na época, quando veio meu diagnóstico, eu estava muito presente dentro de um grupo de oração, né? E ali eu fazia muita oração, e jejum, aquela coisa, e pregava também a palavra, e o diagnóstico veio. Quer dizer, a gente não é melhor que ninguém, a gente está ali, a doença chega, a dor, a morte, o sofrimento chega para todo mundo. E é importante a gente não questionar, mas por que eu? Porque a gente não é... Por que não eu? Por que não eu, exatamente. Por que não eu? Por que o outro? Porque você é pior que eu sou melhor? Não, eu não sou melhor que ninguém, entendeu? Então, a gente ter essa consciência e não se achar o melhor, o que não pode sofrer, isso ajuda muito. E saber que Deus sustenta. Tá em Provérbios, né? A soberba leva a queda, né? Acho que é um negócio desse. Eu sou ruim demais de gravar. A vaidade leva não sei o quê, a soberba leva a destruição, um troço assim, tá em Provérbios. Eu também sou muito bom de gravar, não. Mas, Camila, você tocou num ponto muito legal e eu estava vendo um estudo esses dias que as pessoas... Ô, Cidinei, olha que massa isso, cara. As pessoas pegaram um grupo de pessoas, botaram lá aqueles sensores todos e tal. Sim. As pessoas me arrepio todo, as pessoas que rezam por outras pessoas, as outras pessoas, sem saber, têm atividade cerebral, eu me arrepio todinho, que loucura. É o mundo espiritual. O mundo espiritual é fantástico demais. Eu não sei qual é a sua religião, eu sou católico. Eu também. Também? Eu sou católico, mas no meu podcast... Sou católica, mariana. No meu podcast aqui eu já trouxe... Carismática. Aqui veio o pastor Genesi, um abraço, meu irmão, e eu não posso, Camila, nosso tempo é curto, a gente vai fazer um outro. Porque eu acho que dá pra gente fazer um outro. Não, a gente vai fazer. Eu não posso deixar de finalizar, claro que a última a falar vai ser a Camila, sem agradecer ao Cidinei, ao Marcão, a paciência, não posso deixar de falar para vocês do quão grande é a fé, do valor que a fé tem, tá? Dentro do que eu creio, dentro da minha crença, Jesus, ele não tinha nem que ter vindo aqui, não tinha nada a ver com esse BO aqui, tinha nada a ver. E ele veio, sofreu, foi humilhado. Aí tem uma passagem na Bíblia que fala: a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Foi montado um jegue, ele apanhou, foi humilhado, crucificado, por causa de mim, por causa dela, por causa de você. E aí eu te pergunto, que é uma pergunta que eu me faço todo dia: o que eu estou dando em troca para Jesus? 1 hora de missa? Será que isso é o suficiente, 1 hora de missa? Não. Então é chamar todos para uma reflexão, chamar todos para uma reflexão que nós não somos nada sem Deus. Que a gente não pode deixar o sacrifício de Jesus ter sido em vão. É olhar para o próximo com amor, com carinho, como a Camila falou várias vezes, com meus bravejei aqui da gasometria. Eu estou bravo mesmo com esse negócio da gasometria. Vocês vão ter que se virar na gasometria. Porque a gente tem que olhar para o próximo, e aquilo que está no livro de Mateus, quais são os mandamentos da lei. E aí Jesus fala, amai a Deus sobre todas as coisas, tal. E o segundo, semelhante a esse, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, gente, eu quero encerrar minha participação, agradecendo ao pessoal do estúdio, a Camila, deixando essa mensagem. A gente está falando aqui de vidas. Doença não é só doença. Existe uma gama de pessoas que estão envolvidas nisso. Tanto os profissionais quanto os familiares. E a empatia, ela vem lá de cima. Ela vem de quem está governando a quem está lá embaixo. É todo mundo igual, remando sempre o mesmo lado.
Tá bom, Camila? Desculpa a minha emoção, mas eu sou assim mesmo. Pode dar o teu tchau, pessoal, aí. Que a gente vai fazer a segunda parte, vai ter que ter a segunda parte. Então, é isso que eu ia te propor. Pra gente fazer a segunda parte, porque a gente falou, diabetes dá muita discussão, né? Muita. Esse mês, hoje, é o Dia Mundial do Diabetes, mas o mês todo é dedicado, né? Eu não sei como que é a sua frequência, mas eu penso assim, até o final do mês a gente fazer e às vezes trazer um nutricionista com a gente pra gente estar falando eu tinha sobre pensado exatamente alimentação. eu ia conversar com isso em off, né? Isso. Pra gente trazer um nutricionista também, pra gente estar levantando esse assunto. Porque aí a gente aborda a estratégia nutricional da contagem de carboidrato, porque eu sei que tá todo mundo ouvindo aí, deve estar pensando assim, mas o que que eu como, o que que eu como? Hoje em dia não tem dieta para pessoa com diabetes, então isso fica assim um outro podcast. E eu acho que a gente poderia fazer ele ainda no mês de novembro, até o final. Não, a gente faz vê. assim, tem que ver a agenda do Sidney ali. Faz. Se tiver agenda, a gente faz. E agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, da gente estar conversando sobre esse assunto. É um assunto que eu gosto, é um assunto que eu sei que muitas pessoas que vivem com diabetes, às vezes têm até vergonha de falar que tem diabetes, tem medo pelo julgamento, por pessoas que falam assim, olha, não dá nada aí pra comer não quem tem diabetes. Gente, pelo amor de Deus, não existe dieta para pessoa com diabetes. Hoje a gente trabalha com alimentação saudável, então todo mundo que quer ter saúde não come doce todo dia, não bebe refrigerante todo dia. Tô morto. Quer ter saúde é atividade física, é descascar mais, desembrulhar menos. Então, é um outro podcast só para falar sobre isso. Vamos fazer, tá? Já porque tá dura. fechado. E lembrar da campanha do diabetes desse ano, né? Diabetes e bem-estar no trabalho. Então, você que tem diabetes, que está no seu local de trabalho, fale sobre o seu diabetes, né? Se abra com um amigo. Você que trabalha em algum lugar, que tem ali no seu trabalho pessoas com diabetes, não coloca ali julgamento. Nossa, mas você vai comer isso? Mas você vai comer aquilo? Pergunta, o que eu posso te ajudar hoje? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? E se o sujeito está comendo alguma coisa que você acha... Isso chama simpatia. Que você acha que não deve, guarda para você. Porque você não sabe, por exemplo, às vezes alguém pode me ver numa padaria comendo um pedaço de bolo. Mas ele não sabe o trabalho que eu tive para comer aquele bolo, ele não sabe que eu já pesei, ele não sabe que eu já tomei insulina, que eu esperei a insulina agir, eu tô ali comendo tranquila. Aí já pensou, ele chega e fala, você tá comendo bolo, mas você é diabética? Maluca, tem diabetes? Você é enfermeira? Fala. Então, assim, não coloque peso, mais julgamento do que, mais pesado, um fardo mais pesado do que já é carregar o diabetes. Então, deixa mais leve. Você tem uma pessoa com diabetes, se você não sabe ajudar, não deu opinião. Não atrapalha. Não deu opinião, fica quieto. No máximo, ofereça ajuda. Tá precisando de ajuda? Quer que eu faça alguma coisa para você? É isso. E outra coisa, gente, cuidado com os médicos de Google, hein? Pelo amor de Deus, hein? Que é um tal de nego digitar lá no Google remédio para isso. E vai lá e vê lá e sai tomando. Não vai fazer esses trem, não. Então, ó, o próximo, dentro desse mês ainda, vamos ver se vai ter agenda. Se vai ter agenda ali, Sidney. Aí nós vamos falar sobre alimentação, hipoglicemia, como corrigir hipoglicemia, que é muito importante. Então, vocês já ficam aí preparados, que até o final do mês tem mais. Porque assim, a gente podia até ficar 2, 3 horas aqui, mas fica muito puxado para eles, entendeu? Mas então, gente, eu acho que é isso. Foi um bom retorno. Todo dia. Você faz o quê? Como doce todo dia. Todo dia, quando eu acabo de almoçar, eu como um doce de leite, um doce de abóbora e um doce de banana. Então, gente, só pra gente finalizar aqui, Camila, obrigado pela tua presença, essa menina linda, que é uma criança, sempre é bom. Sidney, obrigado. Marcão, obrigado. Galera, então se cuida, você que é diabético. E se você quer agora, eu vou puxar a sardinha do meu lado, né? Você precisa de um exame bem feito, gente. Um exame com qualidade, controle de qualidade, precisão. Só procurar a gente ali na Atende Clean. Seu exame é feito rápido, um precinho que você pode pagar. Você pode fazer o seu cartãozinho. Quero agradecer a galera que apoiou a primeira temporada, Fig Pharma, Contabilidade Santa Filomena, CB Sistema, né? CB que é do Kaique, o Fabinho Cereais, Café Patusco, Atende Card, Atende Clean. Agradecer ao Dr. Silvestre Gorini, agradecer essa galera que me apoiou na primeira temporada, e nessa segunda temporada agora a gente vai ver se a gente consegue encaixar algum patrocínio, alguma coisa, senão a gente vai do jeito que der mesmo e vamos que vamos. Tá bom, gente? Valeu. Obrigada. Um abraço.